Em 5 de agosto de 1930, um grupo de homens em uma expedição remota de focas encontrou algo muito mais interessante e muito mais horrível. Na esperança de encontrar focas, eles escavaram os restos mortais de uma tripulação de exploradores, há muito considerada perdida para sempre. Hoje, estamos contando a verdade sobre a expedição de balão S.A. Andrei ao Ártico que desapareceu por 30 anos. Mas antes de continuarmos, sejam todos bem-vindos a Cronópolis, o canal que te fará viajar no tempo. Não se esqueçam de se inscreverem e também de comentar quais tópicos você gostaria de ouvir mais sobre. Voar para o Polo Norte na década de 1890 já era uma ideia arriscada, principalmente porque suas únicas opções de veículo voador naquela época eram um balão de ar quente ou uma catapulta. Mas era ainda mais perigoso se você não soubesse o que estava fazendo. S.A. Andrei estudou bastante sobre a arte de balonismo, mas não tanto quanto provavelmente deveria. Andrei teve a ideia de voar pelo mundo em uma engenhoca perigosa. O que tem, você deve se perguntar. Bom, a humanidade só havia começado a voar em balões de ar quente em 1892, apenas 5 anos antes da fatídica expedição. Na verdade, desde o primeiro voo até o momento de sua missão final, Andrei fez apenas 9 voos cobrindo cerca de 900 milhas, cerca de 1,5 km, o que deu 40 horas de voo no total. É como jogar um simulator de voo por um fim de semana e depois se amarrar em um F-14. O plano era simples. Andrei e sua tripulação levariam seu balão ao longo de um conjunto estrategicamente escolhido de ilhas norueguesas, localizadas a apenas 650 milhas do Polo Norte, mais ou menos 1 quilômetro. Andrei deveria chegar mais ao norte do que qualquer outra expedição já havia feito, e apenas algumas horas o teriam separado da glória. Os cálculos de Andrei diziam que a tripulação chegaria ao Polo Norte em 43 horas. Com base nos registros que a tripulação manteve, sabemos que seu balão de ar quente, The Eagle, decolou conforme planejado em 11 de julho de 1897. Também sabemos que atingiu alguma coisa. Depois disso, o balão subiu algumas centenas de metros antes de cair, tanto que roçou a água abaixo. Não sabemos quais tentativas a tripulação fez para se salvar, mas os registros mostram que eles perderam a terra de vista depois de 1 hora e caíram em 14 de julho, 65 horas após a decolagem. Por sorte ou talvez o destino quis, o sonho de Andrei surgiu no momento perfeito. O rei Oscar II da Suécia tinha um forte desejo de alcançar o Polo Norte, e Andrei era a pessoa certa para isso. Os anos 1800 viram o início de uma corrida no Ártico, já que muitos países lutaram para serem os primeiros a descobrir e explorar o Polo Norte. Ei, talvez houvesse um tesouro lá em cima. A questão era que ninguém sabia. Houve algumas expedições antes de Andrei jogar seu chapéu no ringue. Todos viajaram por terra e não conseguiram chegar ao Polo Norte. Segundo The New Yorker, Andrei acreditava que o último lugar não visitado deveria ser descoberto pelos suecos, um ponto de vista que a Suécia adorava. Isso chamou a atenção nacional da expedição de Andrei. Preocupações sobre a praticidade de tal missão foram levantadas, mas posteriormente ignoradas. A febre ártica sueca já havia tomado conta. André foi primeiro um cientista e depois um explorador. E como um homem que pensa na ciência, ele acreditava que as viagens aéreas poderiam levar os humanos a lugares ainda inalcançáveis. Isso plantou a semente de sua eventual expedição na cabeça de Andrei. Ele fez seu primeiro voo de balão de ar quente em 1892, acompanhado pelo experiente capitão Francesco Setti. A partir daí, Andrei decidiu adquirir seu próprio balão. Com uma pequena ajuda de um fundo público de ciência, ele comprou um balão chamado Sveia e completou 9 voos com sucesso. Os 9 voos de Andrei forneceram vários exemplos de como os balões de ar quente podem ser imprevisíveis e totalmente incontroláveis. Por exemplo, nuvens passageiras causaram ganhos e perdas de altitude repentinos e dramáticos, como a pior ou a maior montanha-russa do mundo. Fisicamente, Andrei relatou que as mudanças repentinas de altitude causavam um ruído de canto no lado esquerdo de seu crânio. De acordo com o WebMD, ele sofria de febre do balão. Então ele resolveu comprar um balão extremamente caro para tentar burlar esse problema.
O balão de ar quente Eagle usado pela expedição foi fabricado especificamente para voar no Ártico. Para fazer uma máquina inflável tão imparável, a construção foi feita em Paris usando várias fibras de seda e revestimentos protetores para torná-la à prova d'água. O balão também foi equipado com cordas guia para serem usadas para direção e controle de velocidade. Tudo acabou custando cerca de 50 mil francos, o que dá 300 mil reais. Esse valor era tão grande que teve que ser transferido especialmente com a ajuda da Marinha Real. A fabulosa engenhoca foi armazenada em uma casa de balão especial de 5 andares, onde poderia ser inflada com segurança. Andrei usou seus voos de prática para testar diferentes métodos de controle e direção para ajudá-lo enquanto tentava controlar um balão imprevisível sobre o Ártico. Ele havia aprendido a usar cordas de arrasto e velas para desacelerar e guiar o balão quando o vento estava forte. Infelizmente, esses métodos fizeram pouco para ajudá-lo durante seu voo condenado. A malfadada viagem ao Polo Norte não foi o primeiro rodeio aéreo de Andrei. Ele havia tentado outro lançamento um ano antes, em 1896. O voo inicial estava programado para um dia de verão e incluía a equipe de Niels Eckel, meteorologista, e Niels Trimber, professor de física, o que provavelmente foi um pouco confuso. Todos os cientistas disponíveis se chamavam Niels? Uma série de mau tempo fez com que o voo fosse adiado algumas semanas. Isso fez com que Andrei e a tripulação desanimassem e adiassem o lançamento até o verão seguinte. Mas no ano seguinte, Eckel não voltaria, citando reservas sobre a viabilidade da viagem. Ele viu o que aconteceu no ano anterior, deduziu que o balão provavelmente não seria capaz de reter o hidrogênio necessário para completar a viagem e recuou com inteligência. Essas preocupações totalmente válidas foram descartadas e Eckel foi substituído pelo engenheiro Knut Frenkel. Na verdade, Andrei não estava disposto a ouvir nenhuma crítica de sua expedição planejada, nem mesmo quando o The Albany Express chamou sua expedição de desrespeito pela segurança da tripulação no frio. A publicação escreveu como os homens esperam se proteger do frio nem sequer é sugerido e apontou é impossível proteger a frágil cesta de um balão do frio intenso do ar livre. A linha final do artigo previu até o trágico destino da viagem. Isso resultará no sacrifício de várias vidas humanas, nada mais. Então, por que Andrei não quis ouvir? Bem, arrogância e teimosia parecem explicações prováveis. Ele planejou uma expedição de balão de ar quente em uma das áreas mais inóspitas do mundo, com quase nenhuma experiência de voo. Mas alguns insinuaram que Andrei estava deprimido e que seu estado de espírito contribuiu para o fracasso da missão. Entre a primeira tentativa em 1896 e o segundo lançamento um ano depois, a mãe de Andrei faleceu inesperadamente. Andrei era incrivelmente próximo de sua mãe depois de perder seu pai na adolescência. Nunca tendo sido casado, sua mãe e seus balões eram realmente tudo o que ele tinha. É até relatado que Andrei escreveu de passagem: "O único fio que me ligava ao desejo de viver foi cortado." E acabou batizando o último acampamento da expedição com o nome de Mina Andrei, em homenagem à sua amada mãe. Mas as anotações do diário mostram que ele manteve uma atitude alegre em público, enquanto lamentava quando estava sozinho. Em agosto de 1930, a expedição de caça às focas de Bratvaga achou que havia descoberto o ouro das focas, figurativamente falando. Eles tinham acabado de obter acesso à quase intransponível Ilha Branca e esperavam colher os benefícios de suas oportunidades de caça inexploradas. O que eles não esperavam encontrar eram os restos congelados de um balonista amador há muito perdido. Mas no fundo do gelo do arquipélago Svalbard, eles encontraram um barco gelado e o corpo sem cabeça de Andrei não é o que você deseja encontrar em uma perigosa expedição no fim do mundo. Andrei foi descoberto encostado ao lado de uma rocha com o barco da tripulação por perto. Como ele chegou lá é desconhecido. Mesmo os eventos de sua morte estão em debate. A colocação de sua arma de caça e a preservação de seu diário sugerem que ele não estava em perigo direto na época e possivelmente faleceu onde estava sentado. Frenkel e Strindberg foram encontrados não muito longe, junto com seus próprios diários e 200 fotografias tiradas durante a expedição.
E antes que as teorias da conspiração começassem, não havia monstros em nenhuma das fotos que conhecemos. Então o que aconteceu? A lista de teorias que foram positivas ao longo dos anos inclui envenenamento por chumbo das latas de comida com chumbo, botulismo, escorbuto e ataques de ursos polares. A teoria mais popular, no entanto, diz que a tripulação caçou e comeu um urso polar, assim desenvolvendo triquinose por mal cozinhar a carne. Mas a verdade é que nenhum sinal da doença foi encontrado. Os corpos foram todos cremados logo após seu retorno à Suécia, então provavelmente nunca saberemos exatamente o que aconteceu com eles. A única evidência dos últimos dias da tripulação vem dos diários dos 3 homens e algumas centenas de fotografias da viagem. Os registros eram todos muito diferentes, mas podiam ser reunidos para fornecer um relato detalhado do progresso ao longo da jornada. As anotações de Andrei incluíam detalhes da viagem, estoques de alimentos, disposição da tripulação e posicionamento geográfico. O de Frankel, por outro lado, era todo científico, enquanto os diários de Strindberg eram mais pessoais e reflexivos. A positividade do início de sua jornada permaneceu com eles até o final. Eles descrevem a beleza da neve, do gelo e dos ursos polares. Apesar de alguns problemas, os escritos de Andrei foram principalmente positivos, observando a beleza das paisagens de gelo, a excelente saúde da tripulação e a certeza de que voltariam para casa. Então, o que você acha? Você sairia em uma expedição de balão de ar quente? Eu não, haha. Bom, o vídeo chegou ao fim. Deixa um comentário aí dizendo o que você achou da história e se tiver alguma crítica ao vídeo em si. Saiba que ela também é muito bem-vinda. Antes de sair, não se esqueça de dar um gostei se gostou do canal. Fique à vontade para conferir algum outro vídeo ou da nossa Cronópolis.